Olá, aqui estamos mais uma vez, mais uma live. É uma live que eu espero que venha agregar muita coisa para nós hoje. E já tem gente chegando, meu amigo Júlio. Boa noite, meu mano. Emily e Douglas acabou de chegar. E vamos começar, o conteúdo de hoje. João Victor. E hoje nós trataremos um tema muito importante sobre a saúde mental e como o fanatismo e o fanatismo religioso pode afetar na nossa saúde mental, na nossa capacidade de raciocinar, de discernir as coisas e na nossa capacidade evolutiva, como as nossas superstições, os nossos exageros, porque quando eu falo aqui do fanatismo eu estou falando de um exagero, e como esse exagero pode afetar a nossa capacidade mental. E eu vou só esperar meu mano Douglas mandar aí a solicitação e vamos estar iniciando a live. Não sei se ele já chegou. Beleza. Olá, querido. Opa, boa Deixa eu ver noite, meu só. mano. Boa Beleza? noite. Deixa eu só arrumar aqui. Tá conseguindo me ver e ouvir bem? Aham, tranquilo. O áudio tá legal? Sim. Que bom. Então, faça aí suas apresentações para quem estiver nos assistindo e então iremos dar início. Eu cortou. Você pode repetir para mim, por gentileza? Assim, vou pedir para você que se apresente, fale de você e então eu irei dar introdução ao nosso conteúdo de hoje. Ah, sim. Bom, eu sou teólogo, formando em psicanálise, moro em Balneário Camboriú, sou fundador e diretor do Instituto Macários, que é um instituto de ensino teológico e que eu tenho buscado servir vamos dizer, às pessoas, ao corpo de Cristo, através de ensinos a partir do Evangelho da Graça de Deus, para que as pessoas compreendam o poder transformador que o Evangelho tem para a vida do ser humano, que altera completamente a saúde existencial, mental, das relações e tudo mais. Então, o propósito das aulas, dos seminários do Instituto não é um propósito é, direcionado para um olhar tão muito acadêmico, mas ele é um olhar muito mais existencial, um olhar muito mais para a pessoa lidar com suas dores, com as suas angústias, com as suas demandas humanas e que uma vez que ela vá se curando no Evangelho, sendo curado pela graça de Deus no Evangelho, isso vem impactá-la nas suas relações, no seu viver como cidadão, como marido, como esposa, como, enfim. Então, eu Maravilha, sou, mais ou menos, seria esse o trabalho que eu tenho feito. maravilha. Inclusive eu recomendo a todos que forem assistindo que acompanhem, o Instituto Macários, que como ele acabou de falar, tem essa intenção de atender às demandas da vida, né? E que não é Sim, simplesmente um instituto teológico, porque não atende a essas necessidades acadêmicas. Mas, dando início aqui ao conteúdo, como eu já falei, trataremos dos danos causados pelo fanatismo religioso, e como isso pode prejudicar na nossa capacidade mental, na nossa capacidade de raciocínio e,
e os males provocados por isso. Então, Uhum. assim, eu quero dar essa introdução. Eu quero, já que você tocou nesse assunto do Instituto Macarius, que traz, trata dessas demandas da vida, e sendo não um instituto acadêmico, assim, por assim dizer, como você acha que a hermenêutica dentro do cristianismo, essa hermenêutica, esse olhar da Bíblia, essa interpretação fundamentalista pode acabar prejudicando na saúde mental? Como esse olhar hermenêutico pode influenciar na saúde mental de um cristão? Uhum. É, vamos ver se eu consigo, se eu entendi a sua colocação. É importante deixar claro, talvez, para quem, para quais são os pressupostos que nós vamos partir para que as pessoas entendam daquilo que você está falando e da maneira que eu acredito e Sim, ensino sobre isso, né? Porque quando a gente fala de uma hermenêutica, nós estamos falando de como nós interpretamos as coisas. Hermenêutica é a arte de interpretar. Tanto que sim. você aprende isso Archimedes. não apenas em teologia, você aprende isso no direito, você aprende isso porque para que você consiga entender algo, você precisa aprender como interpretar esse algo. E Sim. quando a gente vem falar de uma hermenêutica que possa talvez nos adoecer mentalmente, a nossa saúde mental, psíquica, humana, e pensando, vamos dizer assim, numa hermenêutica religiosa, a gente, para quem está vendo agora ou depois, o Evangelho ele tem duas maneiras de se referir duas maneiras básicas de se referir à questão da religião. Se você lê primeiramente, por exemplo, Tiago, você vai ver Tiago falando da boa religião, da religião que cuida dos pobres, que cuida das viúvas, que ama Sim. o órfão, Sim. que acolhe, e que ele vai falar de uma maneira muito Sim, positiva. eu comentei um pouco desse texto na última live e na última mensagem que eu postei, né? O texto de Tiago, capítulo 1, verso 27, né? Que se Isso. trata de acolher, visitar as órfãos e Uhum. as viúvas nas suas tribulações. E essa é a Isso. boa religião. Sim, Mas até mesmo a boa, até as boas obras, vamos dizer assim, a boa religião, quando ela é partida de nós com o entendimento errado, com a motivação errada, até aquilo que de maneira objetiva e prática é bom, afinal eu estou ajudando alguém, pode para mim não ser saudável quando a minha motivação não está certa, quando a minha compreensão daquilo que eu estou fazendo e o porquê daquilo que eu estou fazendo não está certo. E aqui que entra, vamos dizer assim, aquilo que a religião que não é saudável. O que é a religião que não seria saudável? Não é a religião é, é a religião que ela parte de um pressuposto legalista, que é e é aí que entra na sua questão, que é a questão de uma hermenêutica legalista. E o que seria o sim, pressuposto de compreensão de uma hermenêutica legalista que constrói um olhar religioso da vida como um todo? É que aquilo o que eu faço é o que me faz ser aceito por Deus. É o meu fazer, é o meu orar, são as minhas boas obras, são as minhas boas ações, são enfim, é a parte. Eu sou e aquilo, a maneira que eu vivo, a maneira que eu trato o próximo, a maneira que eu canto, a maneira que eu me visto. E isso vai de coisas
mais, entre aspas, religiosas, que a pessoa que acredita que se ela não se veste daquela maneira, se ela não come daquela maneira, se ela não dorme daquela maneira, o que ela faz ou deixa de fazer tem um impacto profundo dela será aceita ou não por Deus, a vida dela como um todo, aonde se ela for boa, se ela não for boa, a hora que ela levanta, as coisas que ela escuta, aquilo que ela assiste. Então, aquilo que de maneira mais sincera pode nascer num coração de alguém que sinceramente deseja viver para Deus, de buscar Deus, de amar Deus, o mesmo na sinceridade do seu coração. Se a maneira que você interpreta as Escrituras, a Deus e a vida parte desse pressuposto legalista, ou seja, aquilo que eu faço é o que me faz ser aceito, aquilo que eu faço é o que me faz ser amado, aquilo que eu faço é o que me dá uma identidade, então, independente se a pessoa acredita que o que ela faz está ligado ao dinheiro que ela dá, à religião que ela pratica, aos templos que ela frequenta, ou até mesmo a viúva que ela ajuda, o pobre que ela ajuda, ainda assim ela está partindo de um pressuposto legalista, ou seja, sou eu que desencadeio o amor de Deus por mim. Sou eu que me faço ser aceito. E é nessa hora que essa interpretação que vai de um olhar extremamente, vamos dizer, fundamentalista, como você coloca, de e meritocrático também. Isso, há um olhar extremamente, às vezes, que a gente poderia falar social, de um olhar muito mais social, porque daí às vezes eu julgo você, que às vezes tem um código de vestimenta, que tem dia que é mais santo do que o outro, que tem comida que é mais santo que o outro. Só que eu acredito que se eu não faço tal coisas, que se eu não vivo no orfanato, que se eu não vivo ajudando a viúva, eu também estou acreditando que sou eu que movo o coração de Deus ao meu respeito, que sou eu que me faço aceito. E quando a minha percepção cristã, quando a minha interpretação bíblica, quando eu olho as Escrituras a partir desta hermenêutica religiosa, ou seja, de uma hermenêutica legalista, de uma hermenêutica que não entendeu e não creu que a lógica do Evangelho não é o que eu faço, eu pratico boas obras e Deus me aceita. A lógica do Evangelho é: eu creio que Jesus obedeceu por mim, e é por causa dele que eu sou aceito. E é por causa dele que eu sou aceito, e uma vez que eu sou aceito, as boas obras são as consequências de uma nova identidade, de uma nova vida que eu recebi pela graça de Deus. Então, é a diferença de você ler com a lógica da velha aliança ou com a lógica da nova aliança. Sim, é isso que eu queria me referir quando eu estava falando do olhar hermenêutico no meio cristão. Essa associação, esse casamento que eles promovem entre Moisés e Jesus, entre toda a Bíblia, querendo colocar tudo em pé de igualdade com Cristo. Esse olhar hermenêutico que quer fazer essa conexão e projeta esse olhar que é uma hermenêutica que é projetada na vida. Você vê o misticismo da religião, esse olhar místico, e que nós estamos aqui para tratar sobre isso, que não é um olhar que traga saúde, porque é um olhar que esquizofreniza uma pessoa, porque ela coloca tudo em pé de igualdade, dentro daquele olhar fundamentalista, querendo que tudo seja levado ao pé da letra, né? E aí entra essa meritocracia, né? Que a pessoa, em achando que levando tudo ao pé da letra, ela irá receber a graça de Deus. No caso, nem graça é,
Porque se é meritocrático, como pode ser graça? Sim, exatamente. Mas isso é tão sutil, Samuel. A alma humana, ela é tão ambígua, ela tão facilmente existe uma tendência legalista na alma de todo ser humano que nós temos que lidar o tempo todo com isso em nós, que qualquer coisa, mesmo que seja, vamos dizer assim, em nome de Jesus ou palavras de Jesus, podem ser interpretadas por nós como um olhar legalista. Você não precisa estar lendo Moisés, você pode estar lendo o Sermão da Montanha, você pode estar Sim, lendo as cartas de Paulo, que se você olhar aquilo ali e Jesus for e olhar aquilo ali, você pode interpretar aquilo que se eu não estiver cumprindo isso daqui, Deus não me aceitará. Se eu não estiver sendo sim, bom dessa maneira, Deus não me aceitará. A gente precisa compreender que a questão não está na letra em si, no que está escrito em si. Você precisa ler e interpretar tudo pela lógica do Evangelho da Graça, pela lógica da Nova Aliança, porque senão até Jesus, a vida de Jesus, quando eu acolho e enxergo a vida de Jesus apenas como um bom mestre que eu sigo, eu vou sofrer igual, porque tenta cumprir o sermão da montanha. Em uma semana você está ansioso, aflito. sim, Tenta na força do seu braço viver as lógicas de Paulo. Tenta olhar para Jesus falando que até você olhar com um olhar cobiçoso e desejoso, tenta controlar o seu coração na força do seu braço. Então, para que para que as escrituras e toda a escritura faça sentido, mas até as leituras do Novo Testamento façam sentido é, profundo de libertação para o coração humano, eu preciso compreender que Jesus, antes de ser um mestre a ser seguido, ele é o meu Salvador. Ele é sim. aquele Antes que de me Jesus, ele é salva. Cristo. Sim, Exato. Eu preciso compreendê-lo, acima de tudo, como Cristo, como Messias, como meu representante, como aquele no qual eu não apenas sigo, aquele no qual a minha vida foi inserida. Eu estou nele. E porque eu estou nele e habitado pelo Cristo que ressuscitou, e ressuscitei com ele, a nova vida se torna possível para mim. A nova vida se torna uma realidade possível de fazer parte do meu caráter. Aí o Sermão da Montanha não se torna um alvo para eu ser. Eu olho aquilo e falo: isso é quem eu sou, essa é a minha nova natureza. E eu preciso desenvolver esses novos hábitos, mas não para ser aceito. É porque eu já sou aceito que eu tenho poder espiritual em mim para viver essa experiência. Eu digo sempre nos seminários, nas pregações, nos encontros e nas aulas do Macários, as pessoas às vezes confundem quando elas usam a expressão evangelho, por exemplo, tudo é o evangelho, é o evangelho. E sim, quando Paulo fala em Romanos 1 que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, e isso é verdade, só que eu preciso entender o que é o evangelho. O evangelho não é um código de ética, não é um código moral, não é um código ideológico. O evangelho é uma boa notícia. É a boa nova do que está consumado. É a boa nova do que Deus fez em Cristo e sim. fez Se ela é em boa meu nova, tem que ser favor para todos. Sim, e é algo que já está feito. Não tem nada, eu não tenho, tipo, as escrituras não tem nada contra bons princípios, mas o evangelho não é um bom princípio. O evangelho é uma boa nova. É aquilo que Deus fez por você, no seu lugar, em seu favor e foi consumado. Aí aquilo começa a fazer sentido para mim.
aí algo começa a se alterar dentro de mim, porque eu estou acolhendo o ensino das Escrituras, as lógicas da Escritura, não com apelo legalista, eu fazendo para ser aceito, eu fazendo para Deus me amar, eu acolho aquilo como boa nova, já foi feito por mim, já foi consumado por mim. Isso é quem eu sou em Cristo. Então, aí a mente começa a ser pacificada e não agitada. A minha mente não fica mais ansiosa, porque eu não estou tentando fazer. A minha mente fica pacificada, porque eu começo a compreender o que foi feito por mim. Eu, eu não sei se eu consegui ser claro diante da sua questão. Não, ficou claríssimo. Pelo menos para mim ficou muito claro. E prosseguindo, eu queria tocar num assunto muito interessante, que tanto que algumas pessoas têm comentado, né, desde que eu lancei o tema da live, que é sobre essa mistificação de tudo. Inclusive meu mano aí, Lucas Batista, que acabou de entrar, ele tocou comigo nesse assunto, e como dentro do cristianismo as pessoas têm esse costume, e não só dentro do cristianismo, mas também em outras religiões, o costume de terceirizar tudo ao diabo, de diabolificar tudo, de tornar tudo mal, de ter esse olhar. Porque nós sabemos que tudo está no olhar, né? Muitas coisas, quando Jesus fala ali do olhar, eu acho interessantíssimo que quando o nosso olhar é puro, tudo é puro para os puros. Então, como você enxerga a maneira como as pessoas têm diabolificado tudo, ao ponto de tudo ser pecaminoso, de tudo ser, desde a vestimenta, ao comportamento, a essas exterioridades, e como os líderes cristãos tratam deste assunto, em que tudo se torna do diabo, em que o mundo inteiro é do diabo, como se tudo fosse dele, tudo foi criado por ele. E como você enxerga isso, como isso pode afetar na saúde mental de uma pessoa que tudo ela crê que veio do diabo, que tudo ela coloca a culpa no diabo, que ela não sabe admitir suas próprias culpas, seus próprios erros, ela não sabe se redimir dos seus erros e, portanto, ela terceiriza essa culpa. Uhum. Vamos, você colocou duas perguntas, vamos uma Sim, depois a outra. sim, sim, Primeiro, a sim. questão da demonização, vamos dizer, da existência, né? Onde tudo, a pessoa enxerga o diabo em tudo, vamos dizer assim. E é interessante que essa compreensão, ela não, essa, esse olhar de guerra, de batalha contínua, ela não é a história cristã no protestantismo não é carregada disso. Ela vem acontecer nas últimas décadas, 1970, 1980 para cá, com a ênfase da batalha espiritual. Antes disso, quando você lê os reformadores, tudo isso, você vai ver a coerência que as escrituras trazem, porque é um assunto. A gente não pode fingir que esse assunto não exista, que não exista seres espirituais, que não exista uma dimensão misteriosa e espiritual que influencia negativamente e que determina fluxos desse mundo que Paulo chama. Mas eu gosto de usar como exemplo uma das cartas que mais se utilizam para se falar sobre isso, mas que se utiliza de maneira equivocada, é, na carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo vai falar sobre, ali ele fala sobre que a nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas contra seres espirituais e tudo aquilo que, não sei se você deve estar consciente, mas se as pessoas, se elas lerem Efésios 6, ela vai ver onde Paulo fala da armadura de Deus e tudo mais.
Porém, eu sim, gosto de usar o exemplo de Efésios 6, porque antes de chegar em Efésios 6, existe Efésios 1, Efésios 2, Efésios 3, Efésios 4, Efésios 5, ou seja, existe toda uma estrutura de fundamentos que Paulo lança antes a respeito do que Cristo consumou, de quem nós somos em Cristo, da realidade da nova vida, da realidade da graça de Deus em nós, da realidade do poder de Deus sobre nós, da realidade da glória de ser chamado filho de Deus. E as orações de Paulo, em especial em Efésios 1 e Efésios 3, onde Paulo ora para que a mente deles, o olhar deles se abram, para que eles compreendam quem eles são em Deus, para que eles compreendam quem Deus é neles, para que eles compreendam o fato de que eles são salvos, redimidos pela graça, para que eles compreendam, para aqueles irmãos cristãos em Éfeso, e que isso é para nós, que eles estão assentados em Cristo, nos lugares celestiais. Então Paulo vai escrevendo de uma maneira, e Efésios é uma das cartas mais gloriosas do Novo Testamento. Paulo ele vai descrevendo a nova vida em Cristo de uma maneira tão poderosa, e depois de descrever isso tudo, ele chega em Efésios 6. Ou seja, o que ele está falando ali, olha, depois que vocês entenderam isso tudo, revistam-se dessa realidade, desse poder, e a partir dessa perspectiva, desse entendimento da nova criação, da graça de Deus em vocês, vocês terão poder, saúde espiritual, mental e poder espiritual para lidar com as realidades e os desafios da existência sem medo. Cheios, vocês estarão com uma consciência firme no Evangelho. Aí, vocês não é uma guerra de igual para igual. Já é uma guerra já vencida. A batalha já foi vencida. Não é uma guerra onde eu estou tentando me fazer provar. Não, eu já entro como um mais do que vencedor. Então, é, a grande questão está na ênfase desequilibrada e que não leva em consideração, muitas das vezes, na maioria das vezes, o poder do evangelho como boa nova do que foi consumado na cruz. Aí vira quase uma batalha do Game of Thrones, uma batalha dos Vikings, uma coisa de igual para igual, e a sim, vida, aí sim, aí sim. a mente adoece, porque a Sim, pessoa vive com e as pessoas medo. colocam, sim, as pessoas colocam o diabo nessa mesma altura que Jesus, nesse mesmo nível. Parece essa batalha de Não, igual para igual. não pede Não só entre a igualdade. gente, não só uma batalha de igual para igual entre a gente e eles, mas também entre Cristo e eles, porque dentro do cristianismo que eu tenho visto, principalmente nos meios mais pentecostais, é essa ênfase nessa batalha, nessa disputa, nessa de sair do braço com o diabo, com Satanás. E essa não é a proposta do evangelho, não é esse desequilíbrio. É, a questão do desequilíbrio ela nasce justamente de uma falta de entendimento do evangelho, uma falta Sim, de entendimento do que foi consumado, a falta de entendimento de quem nós somos em Cristo, a falta de entendimento do que a graça de Deus é em nós hoje, a falta de entendimento do poder que nos habita, a falta de entendimento do fato que nós estamos já assentados em lugares celestiais acima de principados e potestades. A falta de entendimento de que todos esses seres espirituais malignos, e que Paulo fala que nós não devemos ser ignorantes com relação a eles, é, todos esses seres espirituais são apenas criaturas. E entre essas criaturas, elas são das criaturas que Romanos 8 fala que nenhuma criatura é capaz de nos separar do amor de Deus. Então, essa compreensão
quando o evangelho é bem compreendido dentro de nós, esse desequilíbrio acaba, porque eu não posso fingir. Se eu sou cristão, se eu creio nas escrituras, se eu creio na revelação das escrituras, fingir que não existe uma realidade espiritual maligna. Fingir porque daí eu nego o que as escrituras me colocam. E ignorar, e tanto que Paulo fala aos Coríntios, eu não quero que vocês ignorem e que vocês, à semelhança de Eva, sejam enganados pela serpente. Mas em contrapartida, o evangelho bem compreendido, com o nosso entendimento firmado, aí sim a nossa mente tem lucidez, sabedoria e o equilíbrio de entender tudo de uma perspectiva já de uma vitória vencida, aonde existem Sim. batalhas, existem Uhum. situações, existe uma realidade espiritual caída no mundo que nós existimos, mas é, o significado do evangelho tem que estar muito forte. Por isso que eu coloquei o exemplo no início de Efésios 6, só é lido de maneira saudável se eu leio Efésios 1, 2, 3, 4, 5 antes. Não, eu não posso começar a carta pelo final. Eu tenho que começar pelo início. Quais foram as lógicas que Paulo transcreveu para chegar então e falar de Efésios 6? Eu não posso falar para você de armadura de Deus, que é o que Efésios 6 vai falar, sem que você saiba o significado que o Evangelho trata do que Deus consumou em Cristo em seu lugar e no seu favor e quem você está nele. E da graça que te salvou e do poder de ressurreição que lhe habita. Então, de um lado, essa é a sua primeira questão, então vem muito desse desequilíbrio. Sim, E eu isso. quero só dar um destaque aqui, quando você Uhum, falou que nenhuma criatura é capaz de nos separar do amor de Deus. Eu uhum, quero que fique bem claro para quem está nos assistindo que para ter uma boa saúde mental dentro do Evangelho, você tem que ter essa consciência de que nem você mesmo, nem em si próprio pode se separar do amor de Deus. Nem eu mesmo consigo me separar do amor de Deus. Eu não tenho essa capacidade e as pessoas dentro do meio religioso, elas têm essa presunção de que elas podem se separar do amor de Deus, que algo que elas fizeram, algo que elas consideram pecaminoso, abominável, posso separar elas do amor de Deus, mas nem mim mesmo posso me separar do amor de Deus. E eu já tive essa consciência há muito tempo que eu poderia ter me separado do amor de Deus, né? Que eu poderia ter cometido um pecado que fosse imperdoável, né? Graças a Deus. E aí hoje eu entendo que aquilo nunca foi saudável para mim e também não é saudável para ninguém com quem eu vejo que eu conheço muitas pessoas que vivem nessa situação, elas não conseguem se perdoar, elas não conseguem entender que elas são inseparáveis do amor de Deus. E é muita presunção achar isso. É muita presunção você achar que aquilo que você fez é maior do que o sacrifício de Jesus, que é eterno. uhum. E é o que a gente começou a falar no início, é uma interpretação legalista e meritocrática da vida, aonde eu Sim. conquisto o amor de Deus. E Romanos 8, quando Paulo fala, ele não diz assim que nada nos separa do nosso amor por Deus. Não. O que Paulo Sim. fala é do amor de Deus por nós e que está em Cristo. É um amor que é Uhum. baseado em Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. Nós somos apenas beneficiários de uma graça sublime. Tanto que tem um salmo que eu acho lindo, que o salmista ele fala assim: o que eu daria ao Senhor por tamanha salvação? E ele conclui, como lógica do evangelho, eu beberei do cálice da salvação. Então, a única coisa que nós fazemos, e perguntaram isso para Jesus lá em João 6, mestre, o que que nós podemos fazer para fazer as obras de Deus, para fazer a vontade de Deus? O que que a gente precisa para isso tudo? Ele falou: a obra de Deus é uma só, que creiais
naquele que o Pai enviou. Então, o grande desafio para a alma humana é confiar, é crer que está feito, é crer que está pago, é crer que foi dado como graça, é crer que eu recebo, é crer que o meu coração só precisa se abrir, é crer que até o meu amor por Deus é simplesmente a resposta do meu coração de me saber amado. 1 João fala que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós não somos salvos e essa certeza de inseparabilidade no amor de Deus não é causado por nós, é baseado no amor de Deus por nós. Tudo provém de Deus, essa é a lógica do Evangelho. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo em Cristo, não levando em conta as nossas transgressões. Então, Samuel, e é isso que as pessoas precisam começar a entender para o bem da mente delas. Sempre que o foco for no meu umbigo, em mim mesmo, no que eu faço, no que eu consigo, enquanto eu oro, enquanto eu jejuo, enquanto eu fiz de errado, enquanto eu fiz de certo, sempre gerará em mim desordem, sempre gerará em mim angústia, ansiedade, aflição, por mais sincero que seja a minha devoção. Porque se eu achar que é o meu jejum, é minha oração, são as minhas roupas que me faz melhor diante de Deus, eu vou oscilar da arrogância, quando eu estou achando que estou fazendo certo, a depressão culposa e inferiorizada quando eu achar que eu estou fazendo errado. Então, a minha Sim. mente nunca está em paz. Por isso que o fanatismo, o legalismo, em qualquer ambiente religioso, quando o pressuposto de interpretação não está no Evangelho da Graça, não está na cruz, o meu olhar não passa pela ressurreição e pela cruz de Cristo, eu vou e eu me volto para mim mesmo e eu me tento me religar por mim mesmo a Deus, por mais sincero que seja, vai gerar em mim desordem Sim, espiritual, isso aí é uma psíquica, arrogância, é a orgânica. arrogância que está presente no nosso meio desde o início e que a religião, você vê que a religião inverteu muito a lógica de Deus. Porque no início nós vemos que de todos os frutos comereis, né? De todos os frutos comereis, mas não se come dessa do o fruto do bem e do mal. E a lógica dentro da religião se inverteu que, olha, vocês não podem comer de nenhum fruto, que tudo é pecaminoso, tudo é pecado. Essa arrogância. E nós, todos os dias, o cristianismo decide comer desse fruto, que é o fruto que gera essa arrogância, e condenar o resto, condenar tudo que Deus criou como sendo algo maligno, diabolificando tudo. Então, é como você ia dizendo, sobre como a religião tem essa capacidade de trazer esse olhar arrogante. Uhum. E essa arrogância, ela não é. O problema não está na religião em si. O problema está na alma humana. O Uhum. problema não está na lei. Sim. Romanos 7 fala a lei, o problema não está na lei. A lei é santa, justa e boa. O problema está no homem, no ser humano. É o ser humano que é fraco, é o ser humano que é Claro. ambíguo, é o ser humano que não tem capacidade. Então, quando Sim. a E saúde aí do você, ser humano é quando e eu nisso aí você já acolho. está falando, nisso aí você já está falando do conceito de pecado, que tem a ver com a natureza, não com exterioridades. Isso. E quando eu compreendo, aí indo para a sua segunda questão, ali de ligar isso tudo a vestes e tudo mais, aí eu me lembro da carta de Paulo aos Colossenses do texto de Jesus em Marcos 7, onde ele vai justamente falar de, do equívoco nosso de achar que de compreender e achar que o mal cresce
e acontece fora de nós. Porque o que Jesus ele vai falar ali em Marcos 7, ele fala, olha, entenda, nada que o homem É o come, que entra, veste, bebe, vai contaminar o homem. No máximo vai não dar uma sai, dor de barriga. Mas o problema com é o que certeza. acontece dentro do homem. É do interior da psique humana, da alma humana, que produz todo tipo de desejo, todo tipo de cobiça, todo tipo de avareza, todo tipo de coisas. E o que Jesus coloca ali para aqueles homens que estavam equivocados na sua compreensão de o que contaminava ou não o ser humano, Paulo vai repetir isso em Colossenses 2. Só que Paulo, que já tinha o entendimento que ainda os primeiros discípulos não tinham, que é porque afinal a cruz não havia acontecido, mas Paulo, que já vem da lógica já de uma ressurreição consumada, ele fala, mas entendam, lá em Colossenses 2, não permitam que ninguém julgue vocês pelo que vocês comem, bebem, vestem, não permitam que ninguém coloque isso contra vocês, porque não apenas isso não tem o poder, essas lógicas moralistas não têm o poder de curar vocês, não tem poder nenhum contra a sensualidade, é o que Colossenses 2 fala, mas ao contrário, eu preciso entender que o único antídoto, o único, a única lógica que cura e pacifica esse turbilhão de cobiça, de desejos, de vontades, de promiscuidades que a minha alma é capaz de produzir, a única coisa que entra e pacifica e me cura são as boas novas da graça de Deus, que me fala, que me dá certeza de uma aceitação absoluta, que me dá certeza de um perdão eterno, que me dá certeza de que está tudo consumado, que me dá certeza de que nada me separa do amor de Deus. Então, esse mundo interior que está todo agitado e em desordem no interior humano e de todo ser humano, e que debaixo da lei e da regra e do moralismo só fica mais agitado e aflito e adoece a mente humana de uma maneira horrorosa. Ao contrário disso, quando eu me sei debaixo da graça, quando eu me sei acolhido por graça, quando eu me sei aceito apenas e exclusivamente pela obra e obediência de Cristo na cruz, com sua consumação na ressurreição, quando eu sei que tudo isso é por mim, é por causa disso, vestido dessa glória de justiça que eu sou aceito e amado, essa desordem interna começa a se acalmar. Essa desordem começa a se curar. Por isso que Paulo chega em Romanos 6,14 e diz assim: e o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque vocês são disciplinados? Não, ele fala porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. É debaixo da graça que a desordem no meu ser se acalma. É debaixo da graça, pela certeza de uma identidade que eu recebo como filho de Deus, pela certeza desse amor incondicional, pela certeza de uma aceitação absoluta, pela certeza de um amor redentor que me acolheu e me transportou para a vida. É pela essa certeza do evangelho que me vem como boa nova que dentro de mim começa a curar os meus traumas, começa a curar as minhas dores, começa a trazer ordem para onde havia desordem, começa a trazer paz para onde havia ansiedade. Então, a lógica do evangelho é invertida das lógicas das religiões, todas as religiões. O evangelho é o único lugar, é a única, é o único ensino, é a única lógica que todas as lógicas das religiões faça o certo e você será aceito. O evangelho é a única lógica que fala creia que você está aceito. Creio que você já Sim. está aceito. Então você vai começar a querer fazer o certo. Você vai ver uma nova dinâmica acontecendo dentro de você.
que é Sim, e fruto de paz. é impossível você conseguir amar se você não tiver essa consciência que você já é o filho amado de Deus. É uma, Exato. essa, a lógica da religião é totalmente invertida. Você vê, por exemplo, em João 4, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e se lança fora o medo, o amor de Deus, ele tem essa capacidade curativa, essa capacidade de nos curar dos traumas, medos, e liberta a pessoa para viver em liberdade, né? Como eu estava lendo em Gálatas 5, que Uhum. Paulo fala para Paulo ali orientando e ele falando sobre a liberdade para que os irmãos ali não sejam contaminados por esses pensamentos que não são os pensamentos da parte de Deus. E que a liberdade em Cristo, ela nos liberta disso. Ela não é uma liberdade no sentido moral, mas é uma liberdade no sentido de você viver sem medo, sem culpa, sem neurose, sem paranoia, né? Para você viver nessa liberdade. Isso é a liberdade de Deus. E vai mais além ainda, Samuel. O mais lindo do Evangelho Claro. é que a lógica do Evangelho que fala de uma liberdade na graça de Deus não é apenas eu ser livre de alguma coisa, é eu ser livre para alguma coisa. Eu não apenas Sim. fui livre do mal, eu não apenas fui livre da condenação, do juízo e do inferno, eu fui livre para alguma coisa, para uma nova vida, para eu ser plenamente quem eu fui criado para ser, para eu ser e florescer na minha humanidade em Cristo, de um modo que nada nem ninguém conseguiu gerar em mim. Romanos 8 fala que aquilo que a lei que, que a lei não conseguiu fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus fez em Cristo. Então eu compreender que eu não apenas fui livre de toda a questão negativa, de todo juízo, de toda culpa, de toda condenação, tudo isso já acabou, já não é mais questão para mim. Eu fui livre para alguma coisa. Eu fui livre para que eu seja em Cristo plenamente o ser humano que eu fui criado para ser, sem os condicionamentos viciados, adoecidos da minha cultura, dos traumas da minha família, dos traumas psicológicos, dos vícios instintuais e pulsionais, porque a gente tem um entendimento muito errado do ser humano, que a gente imagina que a gente usa essa expressão de ser humano para validar a nossa safadeza, né? Tipo, eu sou assim porque eu sou humano. Não, é porque nós Sim. estamos desumanizados que a gente faz tanta burrice, que a gente é tão grosseiro, que às vezes a gente é Sim. guiado por ira, que às vezes a gente é guiado por raiva, por falta de perdão, Isso, por malícia. isso aí é outra E o que questão o evangelho... isso aí Pode é outra falar, questão desculpa. da religião que você estava falando, sobre a questão de ser humano, porque dentro do meio religioso, você pode ser tudo menos humano. É tudo que eles não querem que você seja um extraterrestre e que você consiga vencer toda essa moral, seguir toda essa moral que eles propõem, e que você não seja um ser humano simples. A questão da porta estreita é isso, que para você caber nessa porta estreita, tudo que você precisa ser é ser humano, ser normal. Ou seja, você não pode ser aquele cara largo, aquele cara que não consegue passar pela porta porque ela é estreita. Então você tem que estar no tamanho da porta, que é o tamanho normal. E tudo que a religião não quer é que nós sejamos normais, que nós sejamos seres humanos. E essa é a proposta do Evangelho, nos tornar humanos em Cristo, né? Humanos à semelhança de Cristo. E, e a religião, ela quer que nós sejamos extraterrestres no meio desse planeta. É, mas a gente precisa entender, e para que as pessoas não confundam, quando você diz que o evangelho, a proposta do evangelho é que sejamos humanos, conforme o que eu estava falando, mas o Conforme que o Cristo, sim. evangelho é conforme a nova humanidade.
recriada Sim, em Cristo. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Existe um modo de sim, ser humano. conforme o segundo Adão. É, Uhum. é uma humanidade cristificada, ressurreta, guiada Sim, não mais pela ira, pela malícia, pela maldade, pela falta de perdão, é uma humanidade guiada pelo amor, pela misericórdia, pela generosidade, pela bondade. E tudo isso nos é dado como um dom que nos habita pelo Espírito e que frutifica como fruto do Espírito, quanto mais o nosso ser está imerso na graça, no Evangelho, se abrindo para as boas novas, para que o nosso coração beba dessa nova vida, dessa fonte, e a gente venha florescer nisso, que não acontece na nossa força, que não acontece no nosso poder, mas que envolve um processo de renovação de mente, de consciência, para que a gente entenda qual é o significado dessa nova vida. Porque senão a gente sai de um extremo religioso e moralista e cai no outro extremo da irreligião, aonde cada um vive do jeito que quer e ninguém é de ninguém e cada um deixa o negócio ser feliz, o negócio é o meu bem-estar, e que também é uma falácia. Que se de um sim, lado o pensamento legalista, moralista e aonde eu sou aceito por Deus pelo que eu faço me adoece, a irreligião também me adoece. Porque é onde eu sim. imagino que Aí eu entra a vivo do, libertinagem. porque daí eu começo a imaginar que tudo que eu sinto vontade de fazer é bom. Tudo que a minha alma deseja é saudável. Tudo aquilo que os meus instintos me impulsionam me fará bem. E também não tem nada a ver, porque quando eu compreendo a natureza humana e a relatividade da natureza humana, quando eu entendo que o meu corpo ainda não foi glorificado, será, mas ainda não foi, e eu entendo que esse corpo ainda produz coisas e deseja coisas que são contrário à minha nova identidade em Cristo, eu entendo que eu terei que dizer não para coisas que a minha alma deseja. Eu terei que dizer não para desejos que eu percebo em mim que são contrários ao significado da vida. Mas aí eu lido com isso já me sabendo perdoado, aceito, entendendo que eu não sou esses desejos, eles só fazem parte da minha existência, e eu lido com eles com verdade, sabendo que na graça de Deus tudo em mim já está redimido, apesar de que existem coisas em mim que eu tenho que lidar no dia a dia. Por isso que, mas ainda assim eu lido com essas lógicas pelo pressuposto do evangelho, da graça de Deus, aonde Sim. eu não E estou lidando com você, isso para ser aceito. É porque eu já sou aceito, porque eu já sei quem eu sou, porque eu já tenho uma identidade firme, porque eu já estou, é porque eu já passei da morte para a vida. Eu lido sem medo de condenação, eu lido na graça de Deus. sim, e você falando aí desses dois extremos, desses dois polos, me lembrou de muitas memórias de pessoas que eu fui conhecendo ao longo da minha caminhada dentro das instituições religiosas, que dentro da... Cortando, não estou te ouvindo. Oi, cortou. Sim, muitas pessoas que eu conheci ao longo da caminhada na instituição religiosa, eu vi essas pessoas que uma hora elas estavam ali dentro daquela bolha, ali dentro daquela limitação total, saírem desse extremo e de uma maneira muito rápida e acelerada elas caminharem para o extremo da libertinagem. Foi o efeito mola, aquele efeito que você empurra, empurra, quando você solta dá aquele boom, aquela explosão de libertinagem, de imprudências. E eu vi muitas pessoas indo para esse outro extremo, numa velocidade espantosa.
E eu fiquei assustado, eu tentei ajudar muitas dessas pessoas que não queriam, não tinham interesse nenhum, perderam o interesse no evangelho de maneira total por, por causa disso. E tudo que elas queriam era viver aquilo que antes elas nunca viveram e achando que vivendo de qualquer forma, elas ainda assim poderiam permanecer saudáveis mentalmente, psicologicamente. uhum, E eu tive que ver muitas coisas horríveis acontecendo, muitas coisas ruins, com algumas pessoas que eu fui conhecendo que não souberam lidar com essa separação da instituição religiosa, que não souberam lidar com essa mudança, que uma hora estavam num polo e assim que descobriram que não era aquilo que elas imaginavam, saíram de um polo ao outro. uhum. O que eu vejo, e eu costumo falar, eu já disse isso, eu me formei em teologia em 2006, 2007. Eu vou até falar mais rápido, porque já está dando quase uma Sim. hora, eu acho que cai. Mas para Não, agora não finalizar vai cair falando mais, com não. isso, é que quando eu me formei em teologia, de lá para cá, eu já conversei, já convivi, já tratei, já cuidei, já ensinei para todo tipo de pessoas que saem, que têm uma frustração, que se machucam no ambiente religioso e tudo mais, mas para muitos delas, eu chego numa conclusão um pouco delicada, mas que eu percebo que a maioria dessas pessoas, elas entenderam pelo trauma, por diversos motivos, pela dor que ela sentiu, pela percepção que ela começou a ter, elas entenderam que aquilo que elas viviam não era o evangelho. Porém, elas não compreenderam o que é o evangelho. A maioria dessas Sim, pessoas, e eu converso, e é muito rápido eu percebo, essa pessoa só está com trauma religioso. Essa é pessoa exatamente isso. só tá com ranço religioso. O desejo dela é falar mal de igreja, o desejo dela é falar mal de crente, o desejo dela é falar mal de católico, de evangélico, porque o problema dela é que ela entendeu o que ela acha que ela está entendendo, o que não é o evangelho. Porém, ela não compreendeu e não recebeu de verdade o poder do evangelho. Porque se ela tivesse entendido realmente o poder do evangelho, ao invés de ter ódio, amargura e raiva, ela enxergaria esses irmãos com misericórdia, com graça, com perdão, sabendo que está cheio de irmão católico, evangélico, sincero, cheio de amor por Deus e que tem equívocos, tem entendimentos às vezes equivocados, mas que estão cheios de sinceridade, querendo viver para Deus. Então, o problema de muitas dessas pessoas e o desafio de cuidar de pessoas que vivem esse trauma é porque você tem que fazê-las entender que elas acham que entenderam, mas elas não entenderam o evangelho. Elas só sentiram na dor da experiência com o não evangelho, mas elas precisam sim ser inundadas pela compreensão do significado do evangelho como esse poder que não apenas vai curar a vida delas, mas dará a elas o poder de perdoar aqueles que machucaram ela. Dará o poder dela enxergar com graça e misericórdia e não apenas se tornar um crítico religioso, mas ela vai querer se envolver para ajudar e servir o corpo de Cristo, seja institucionalmente ou fora da instituição. Não sei se. E eu acho que você, que, pelo que eu entendi, faz um tempo que está lidando com pessoas dentro e fora, você vai perceber nitidamente quando a pessoa ela simplesmente acordou para a graça de Deus, para a lógica do evangelho, ou a pessoa simplesmente entendeu que ela não quer mais viver um moralismo. Mas geralmente quem vive esse polo vai para o outro polo.
Agora, quando a pessoa vai sendo inundada pela revelação da graça, do amor, do evangelho, entendendo quem ela é em Cristo, aí o equilíbrio acontece, porque até o equilíbrio na nossa vida é fruto de um entendimento na graça, de um entendimento no evangelho. Amém, meu irmão? Amém. Foi muito Amém. boa e eu acho que teria outros temas que eu estava em mente de colocar em pauta aqui, Mas mas passou devido, rápido, né? sim, Passou passou muito rápido. rápido e eu vou deixar só em 1 hora mesmo, apesar de que o limite agora do Instagram é maior. Então, em um outro momento, nós podemos planejar outras lives ou mais para frente. E assim vai, meu irmão. Mas foi muito bom ouvir você Amém. falar, ouvir você Amém. comentar, e foram opiniões Amém. bem relevantes. E eu creio que quem esteve aqui e assistiu tudo entendeu a mensagem que nós queremos passar e que você deve viver nesse equilíbrio e não partir para nenhum polo, né? A vida cristã, ela é uma vida equilibrada, não é uma vida que você se priva do mundo inteiro e que você vive dentro de uma bolha, mas é uma vida que te abre para o mundo e que te torna livre para viver em equilíbrio, vivendo em amor, vivendo no evangelho, vivendo nessa graça Amém. de Deus. E quem assistiu aqui, eu tenho certeza que muitas dúvidas e questões foram esclarecidas. E também, né, você que está aí assistindo pode procurar, entrar aí na conta do Douglas, entrar ali na minha conta, tem também a minha página e tem também o Instituto Macários, que tem ali bons vídeos, cursos com bons conteúdos que eu já tenho acompanhado há algum tempo, né? Já tem alguns Amém. meses que eu acompanho lá a página. Achei bem interessante, achei bem legal. Tem alguns temas que eu tive olhando, que ele esteve tratando em alguns vídeos, que ele falou que hoje, né, como a questão dos polos, do religioso ao libertino, e sobre as questões da artificialidade da religião, que é um vídeo que eu achei bem interessante, que tem muito a ver com o nosso tema hoje. Até queria comentar um pouco disso, o quanto a religião torna tudo tão artificial na vida, na vida das pessoas, como a religião artificializa tudo. Então, eu acho bem interessante que você procure sobre esse tema, sobre essa artificialidade dentro da religião, sobre o Jesus artificial, o Jesus fake, né, o Jesus falso, que é o Jesus que o mundo não quer mais ouvir, o mundo está cansado de ouvir. É por isso que nós não estamos aqui para falar desse Jesus fake, Amém. certo? Querido, obrigado pelo convite, Samuel. Nada, Aqui, estamos aí à aqui, disposição. Deus abençoe aí a sua caminhada, o seu ministério, que o Espírito Santo cada dia mais Amém. capacite você, abra o seu entendimento para a glória do Evangelho, para o poder que há sobre você, em você, para que você seja um instrumento de graça, um ministro da reconciliação, proclamando e Amém. sendo um instrumento de edificação do reino, para que a vida de Deus flua em você e através de você, tá bom, meu querido? Aqui na minha Amém, meu página, irmão. tanto pessoal quanto no Instagram, como no YouTube, sempre tem coisas novas ali. Toda segunda tenho começado a fazer uma live chamada Imersão, que é onde eu trato realmente como que o Evangelho altera e cura as nossas questões psíquicas de alma mais profunda. E é uma live, acontece gratuitamente, e de tempos em tempos eu lanço seminários e cursos novos pelo Macários, para que as pessoas possam se matricular e fazer. Agora, em novembro, final de novembro, eu estou terminando uma de 4 meses
só em Romanos. Então, que foi e está sendo uma experiência maravilhosa. Mas em fevereiro, no março, terão outras de outros temas e que fica um convite para quem estiver assistindo, para você e para todo mundo. Tá bom, meu irmão? Um beijo Amém. Amém. carinhoso aí em você, na sua família. Deus te abençoe e mais uma vez Amém. Deus obrigado abençoe pelo seu convite. ministério, continue aí nessa graça e fazendo esse trabalho maravilhoso. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão ainda bem aconselhadas e se apoiarão muito nesse seu ministério, com a graça de Deus que tem te Amém. concedido. E é o que eu desejo, que Ele continue te concedendo essa graça e você continue nesse crescimento, nessa evolução dentro do Evangelho, porque nós estamos aqui simplesmente para isso, né? Evoluir. Não tem ninguém aqui Amém. evoluído, não tem nenhum ser evoluído, nós estamos todos nessa evolução. E eu Amém. sugiro para quem assistiu essa live, assistir a primeira live que eu fiz, que foi sobre espiritualidade e vida religiosa, que tem relação muito com o que foi tratado aqui hoje, a Amém. espiritualidade e vida religiosa. E é isso, meu irmão. Amém. Fique com Deus, Deus te fique na abençoe, paz. então. Vamos nos Agora eu vou falando ali e jantar. vamos nisso. Amém, Também querido. vou. Estou na fome. Com Tchau, Deus. tchau, então, meu irmão. Deus te abençoe. Amém.